Meu nome é Ana Paula, sou farmacêutica, gerente de incorporação de tecnologias da Fundação Saúde, atual presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, membro da Comissão de Ensino Farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia, membro da Comissão Científica da Sobrasp. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o gerenciamento de medicamentos no ambiente hospitalar e dando ênfase às recomendações do OMS para a segurança do paciente. Antes da gente falar um pouquinho dessa questão da segurança do paciente, eu queria trazer um conceito da questão da qualidade, né? O que a OMS define como qualidade, né, para o serviço, para o setor de saúde? Então ela coloca que as organizações elas têm que ter um alto desenvolvimento, um alto nível de excelência profissional, uso eficiente dos recursos, um mínimo de riscos para o paciente e um alto grau de satisfação do paciente com relação ao impacto final da sua saúde. Na minha concepção, a gente tem uma definição de Henry Ford, né, que fala que qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando. Essa definição, na minha concepção, é uma definição que atende bem aos requisitos do que a gente vem falando em termos de segurança do paciente, onde toda a organização ela não tem que fazer da segurança do paciente um marketing, sim, que a qualidade, a segurança do paciente ela estejam de uma forma transversal, seja o mínimo oferecido por uma instituição de saúde. E por que então implementar a segurança no uso de medicamentos? A gente tem na literatura onde erros de medicação causam pelo menos uma morte nos Estados Unidos diariamente e danos de aproximadamente a 1,3 milhões de pessoas anualmente. Estima-se um custo anual associado aos erros de medicação na ordem de 42 bilhões, ou seja, quase 1% do total das despesas de saúde no mundo. Pensando nessa situação, nesse problema de saúde, a Aliança Global da Segurança do Paciente ela foi lançada então pela OMS em 2004. A sua criação ela permitiu a formação da Unidade de Segurança no Gerenciamento de Risco da OMS e que, dentre as principais iniciativas, instituiu o Desafio Global de Segurança do Paciente. O Desafio Global de Segurança do Paciente, então, ele tem como objetivo identificar áreas de risco significativo para a segurança do paciente e fomentar o desenvolvimento de ferramentas e estratégias na prevenção de danos. Em 2005, a gente teve o primeiro desafio global, que foi lançado pela OMS, focou na higienização das mãos. Em 2008, nós tivemos a cirurgia segura. E em 2017, nós tivemos o terceiro desafio global, que foi reconhecido como o alto risco de danos associados ao uso de medicamentos. A OMS, então, lançou esse terceiro desafio, que seria uma medicação sem danos, e a meta desse desafio era reduzir em pelo menos 50% os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos ao longo dos próximos 5 anos, ou seja, a gente tem agora até 2023 para tentar dar conta dessa meta da redução dos 50%. E isso seria feito a partir do desenvolvimento de sistemas de saúde mais seguros e eficientes em cada etapa do processo de medicação. Seria prescrição, distribuição, administração, monitoramento e utilização de medicamentos. E aí eu trago isso foi extraído, esse quadro foi extraído do Boletim de Segurança do Paciente, do ISMP, se eu não me engano é de 2018, esse boletim, onde ele traz, assim que foi lançado o desafio global, o terceiro desafio, ele trouxe um resumo que eu acho que é importante a gente discutir aqui. Então eu tenho como objetivo global sobre a segurança do uso de medicamentos, né, ele lança 5 objetivos principais, ou seja, avaliar a natureza do escopo, dos danos evitáveis e fortalecer o sistema de monitoramento para detectar e rastrear esses danos. Criar um plano de ação com foco nos pacientes, profissionais de saúde e todos os países membros, de forma a facilitar a implantação das melhorias no processo de medicação.
desenvolver guias, documentos, tecnologias, ferramentas para dar suporte à criação de sistemas de utilização de medicamentos mais seguros e que reduzam a ocorrência dos erros de medicação. E engajar os envolvidos, os principais envolvidos, como parceiros e a própria indústria farmacêutica na sensibilização com relação aos problemas de segurança no uso de medicamentos, levando a atuar mais ativamente na busca de formas de reduzir os problemas relacionados a medicamento. E é óbvio, empoderar também o usuário, né? Pacientes, familiares, cuidadores que participam ativamente do processo de medicação, de uma forma mais engajada às decisões relacionadas aos seus próprios cuidados, ou seja, para que eles façam perguntas, identifiquem erros e gerenciem seus próprios medicamentos. Entre as ações propostas pelo desafio, a gente pode dizer que elas foram organizadas em 3 áreas chaves, que a gente chama de áreas prioritárias, onde eles sinalizam a polifarmácia, a transição do cuidado e as situações de alto risco, os programas de desenvolvimento, onde foram estabelecidas 4 domínios de trabalho a partir da identificação de problemas chaves para o uso seguro de medicamentos, para os quais os países devem projetar programas específicos para a mudança, e as famosas ações globais, que dizem respeito às iniciativas a serem realizadas pela OMS, visando contribuir, então, para o objetivo do desafio que seja alcançado. E quais são essas áreas prioritárias, né? Como a gente já falou, as situações de alto risco, polifarmácia e transição de cuidados. Quem são? Né? Então, prioritariamente, trabalhar com pacientes internados em hospitais, ou seja, eles estariam mais suscetíveis a um risco maior de danos graves, pacientes pediátricos, e aí a gente também traz a questão das intoxicações, inclusive não só na parte dentro do hospital, mas também inclusive no próprio lar, né? Muitas vezes as crianças acabam se intoxicando com produtos químicos e com alimentos. Pacientes idosos, uso rotineiro de 4 ou mais medicamentos ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de polifarmácia, e que quanto mais a população vai avançando com a idade, ela vai tendendo a usar mais medicamentos. As transições, nas transições de cuidado, a gente também tem que fazer esse acompanhamento devido às mudanças de estado de saúde. Então, eu tenho um paciente que sai de uma unidade de ambulatorial, passa para a internação, de uma unidade de internação, ele passa para uma unidade de cuidado crítico, por exemplo, uma UTI. Então, são áreas que a gente precisa estar muito atento. E aí eu trago essa figura do Proqualis, onde ela resume de uma forma que eu gosto muito. O Proqualis, inclusive, é um site que eu recomendo a todos que acessem, né? Eu faço parte, inclusive, eu sou curadora da área de medicamento, de uso seguro de medicamentos, em parceria com a colega Diana, do Fernandes Figueira, onde existe esse ciclo onde ele fala dos 4 domínios do desafio global e ele relaciona suas áreas de ação. Então, eu tenho lá pacientes e o público em geral, profissionais da área da saúde, o medicamento e o sistema de práticas. E aí ele traz as principais ações, né? Como eu já falei lá, das áreas prioritárias, polifarmácia e as situações de risco e as transições de cuidado. E dentro de cada área específica, a gente tem algumas ações que podem ser feitas. Por exemplo, em relação a pacientes e públicos, né? De um modo geral, a gente tem aqui o envolvimento das organizações de pacientes, associações de pacientes, os relatos de pacientes, o engajamento, o envolvimento desses pacientes com o seu próprio tratamento e a conscientização do público em geral sobre o que é o processo de medicação. Em relação, por exemplo, à área de profissionais de saúde, então a gente tem a necessidade muitas vezes de treinamento, capacitação, a educação por meio de alguns formulários e instrumentos. Em relação ao uso do medicamento, a gente tem algumas atitudes, a questão da qualidade dos processos, a normatização dos processos, o processo de logística e descarte de medicamentos. E em relação aos sistemas de práticas, a gente tem, ao sistema em geral, por exemplo, a questão da liderança e da governança, né? Ou seja, é muito importante que a liderança esteja envolvida dentro do processo de medicação.
né, do processo de uso seguro de medicação. Então, a gente, quando tem um líder envolvido, a chance desse processo dar prosseguimento ela é muito grande. Então, todo o processo das práticas seguras de medicamento, tudo isso envolvido dentro de um conjunto de sistemas de prática de medicação. Tudo voltado para a medicação sem dano. E aí a gente tem uma importante questão, que são apontados como elementos-chave relacionados à causa de erros de medicação. Quais seriam esses erros mais encontrados? Informação relacionada ao paciente, ao medicamento, ou seja, ausência muitas vezes, ou errada, informação errada, rotulagem, embalagem com nome de medicamentos trocados, a dispensação errada, armazenamento, padronização dos medicamentos. Muitos lugares não possuem lista de padronização. Isso é um dificultador para o uso racional de medicamentos. Fatores ambientais, questão principalmente relacionadas a descarte. A educação e competência dos profissionais e dos pacientes, gerenciamento de risco e dos processos de qualidade. Outros pontos específicos, como o uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos e a conciliação medicamentosa, eles também são discutidos e a gente vai falar mais para frente. Em relação aos grupos que a gente chama de medicamentos prioritários. Então, eu estou no meu serviço e eu não tenho condição de olhar tudo. O que eu priorizo? Os medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos conhecidos como medicamentos de alta vigilância, os MAVs. Eles são medicamentos que apresentam maior potencial de causar danos aos pacientes quando ocorrem falhas durante sua utilização, podendo resultar em danos significativos, inclusive graves. Normalmente são medicamentos utilizados inclusive em unidades críticas, como por exemplo UTIs e pacientes internados. E devido a esse alto potencial de causar danos, por exemplo, agentes antimicrobianos, cloreto de potássio, ou seja, eletrólitos concentrados, insulinas, opioides e outros sedativos, agentes antineoplásicos, heparina e outros anticoagulantes foram definidos como prioritários dentro do desafio global. Em relação às recomendações para a prevenção de erros de medicação envolvendo medicamentos potencialmente perigosos, a gente pode dizer que eles são baseados em 3 princípios. Isso aí, essa definição e esses princípios agora estão, inclusive, está disponível, agora lançado em 2022, a atualização do boletim do ISMP, que eu recomendo que todos acessem, é de fácil acesso, e saibam lá as atualizações da lista que eu trouxe aqui, algumas para vocês. Então, eu tenho a redução da possibilidade de ocorrência de erros, tornar os erros visíveis e minimizar as consequências desses erros. Como é que a gente faz isso? Então, eu tenho aqui, eu trouxe um apanhado do que mudou, né? Quais são as principais alterações do guia anterior. Então, agora nessa versão de 2022, os antirretrovirais, por exemplo, não constam mais como classe terapêutica. Os hipoglicemiantes orais também não constam mais como classe terapêutica e somente a classe das sulfonilureias está contemplada. Todos os medicamentos antineoplásicos passaram a ser considerados perigosos, incluindo as terapias parenterais, imunoterapias e terapias-alvos que antes não eram contempladas. Medicamentos antitrombóticos foram incluídos também como classe terapêutica. Na lista anterior, a gente só tinha varfarina, que é um medicamento hoje que quase ninguém usa. A gente tem aí entrada, somente depois não só da Covid, mas houve um incremento muito grande desses medicamentos na prática, inclusive ambulatorial. Muitos pacientes fazem uso domiciliar de antitrombóticos. A gente precisa ter um cuidado especial com relação a esses medicamentos. Os medicamentos sedativos para a criança também foram incluídos, a classe terapêutica, que também não tinha na lista anterior. Ela contemplava somente hidrato de cloral, que quase não é mais utilizado, e midazolam como medicamentos específicos. A metformina e propionacil também não estão mais entre os medicamentos específicos. E o metrotexato de uso parenteral, além do oral, passou a ser considerado potencialmente perigoso, uma vez que ele é um quimioterápico.
Epinefrina, lamotrigina, finitoína, ácido valproico também foram associados como medicamentos específicos, vêm sendo amplamente utilizados, inclusive por crianças. Outras questões relacionadas à atualização, a gente tem aí das instituições de longa permanência. Então foi feita também uma atualização dessa lista. Então a gente tem os antiparkinsonianos, como análogos da gama-aminobutírico, do GABA, e os medicamentos imunossupressores também foram incluídos como classes terapêuticas. Como a gente já falou, os hipoglicemiantes não constam mais dessa classe. O metotrexato também foi incluído, e a fenitoína e a sacubitril valsartana também foi adicionada como medicamento específico em instituições de longa permanência. E aí o que a gente tem de classe terapêutica, né? Versão 2022? O que a gente tem hoje lá? Analgésicos opioides, que já faziam parte, incluindo as associações, os antineoplásicos, todos entraram, antitrombóticos orais e parenterais, que antes a gente só tinha varfarina, imunossupressores, insulinas, medicamentos contraindicados na gestação, medicamentos pediátricos, sedativos orais também foram incluídos, e sulfonilureias. Em relação a medicamentos específicos, como a gente já falou, ácido valproico, carbamazepina, epinefrina, fenitoína, lamotrigina e metotrexato. E aí eu queria chamar a atenção para a sinalização que o próprio SMP traz como sinalização. Ele já traz a sugestão e recomendação, no caso, né, para a inclusão dessas letras maiúsculas, para que a gente possa diferenciar esses medicamentos quando nas farmácias e nos postos de enfermagem, né, para a gente ter uma barreira na questão do erro na hora da leitura do medicamento, dada a similaridade de sons e de grafia de alguns medicamentos. Em relação aos medicamentos de longa permanência, então a gente também tem os análogos do GABA, os analgésicos opioides endovenosos, transdérmicos e oral, antineoplásicos, como a gente já falou, os antitrombóticos, antiparkinsonianos, imunossupressores, insulinas, nutrição parenteral e sulfonilureias. Mais uma vez, como medicamentos específicos de digoxina, epinefrina, fenitoína, metotrexato e sacubitril valsartana. Aqui eu trouxe para vocês algumas recomendações, né, que a gente considera importantes para a prevenção de erros de medicação envolvendo medicamentos perigosos. Implantar barreiras que reduzam ou dificultem ou eliminem a possibilidade da ocorrência de erros. E aí, desde a questão do uso de seringas para a administração correta de medicamentos orais, a identificação correta das seringas, assegurar a identificação diferenciada dos medicamentos nas etapas, né, de preparo, armazenamento, dispensação, em locais diferenciados, com embalagens, principalmente com embalagens semelhantes. Então, medicamentos que possuem muita semelhança de embalagem, de grafia, tentar colocá-los em áreas separadas, adotar protocolos, elaborando documentos claros e detalhados para a utilização de medicamentos potencialmente perigosos, ou seja, quais são os medicamentos, como é que ele deve ser usado, quando ele deve ser usado, padronizar o máximo que possível as doses e as apresentações, implantar esses protocolos, inclusive de manejo desses medicamentos, principalmente aí quando a gente fala de antineoplásicos, antitrombóticos, revisar continuamente a padronização desses medicamentos, reduzir o número de alternativas farmacêuticas. Então, quando a gente faz a seleção de medicamentos, a gente procurar trabalhar com doses menores para evitar qualquer tipo de erros entre as apresentações disponíveis. Centralizar processos com elevado potencial de indução de erros. Então, por exemplo, prepare a administração de antineoplásico. A gente recomenda que seja feito por profissionais treinados, farmacêuticos, que são os profissionais habilitados atualmente e regulamentados para a realização desse procedimento.
e que isso tudo não fique exposto, que tenha o controle de acesso. Então são práticas que a gente precisa implementar no dia a dia. Usar procedimentos de dupla checagem de medicamentos em todas as etapas do processo, não somente na farmácia, sempre trabalhar de preferência com tecnologias que facilitem a operacionalização e o mais possível a checagem automática, como por exemplo a pistolagem de código de barra. Incorporar alertas automáticos em sistemas informatizados, e aí isso vai tanto para a prescrição eletrônica, mas inclusive para alertas, por exemplo, em alarmes, por exemplo, em câmaras refrigeradoras. Então, quando a gente tem um descontrole da temperatura, que a gente tenha esse tipo de alerta que possa estar nos sinalizando. Fornecer e melhorar acesso à informação dos profissionais de saúde, pacientes, cuidadores e familiares. Ou seja, treinamento, capacitação, folders, rotinas com esses pacientes de orientação. Então, quanto mais informação, melhor para a prevenção de erro. E estabelecer protocolos com o objetivo de minimizar a consequência dos erros. O que é isso? Elaborar e implantar protocolos de atuação na redução desse tipo de danos aos pacientes. Implantar protocolos de comunicação da ocorrência, por exemplo, de um evento adverso. Então, a gente precisa estar preparado na instituição, quando acontecer um erro, de como eu tenho esse procedimento, qual é o meu plano de ação no caso da ocorrência de um erro de medicação. E, por fim, monitorar o desempenho das estratégias na prevenção de erros. Será que tudo aquilo que eu previ no meu processo de medicação está adequado? Como é que isso dá conta do processo todo de medicação? E sempre que possível realizar as medições utilizando indicadores. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de coisas que eu já trabalhei pelo menos uns 15 anos atrás, numa unidade de saúde, que foi o Hemorrio, lá na década de 2001, 2002, onde a gente já tinha algumas práticas que são importantes. Por exemplo, na melhoria da informação sobre medicamentos ao paciente. Então, uma folha onde a gente orienta como ele vai tomar esse medicamento, qual o horário, se é com alimento, se não é com alimento. Uma outra ali na frente, onde a gente orientava, por exemplo, pacientes com dor que faziam uso de opioides, inclusive crianças. Estratégias que o próprio NCCN ele coloca para a questão da adesão ao paciente. A adesão ela é importante no processo de medicação, na prevenção de erros de medicamentos. Ali embaixo a gente tem um aconselhamento de alta hospitalar. Então, os pacientes que saíam de quimioterapia, nós já, dependendo do medicamento, a gente já orientava ele que tipo de reação ele poderia ter e como é que ele poderia contornar esse processo, para tentar dar o mais tranquilidade possível aos pacientes em tratamento. Em relação à informação de medicamentos, que a gente falou lá, então, divulgar na intranet, na internet, guias de orientação, boletins informativos, protocolos de preparo e armazenamento, protocolos de prescrição, uma lista de medicamentos essenciais, ter procedimentos de todo o ciclo da assistência farmacêutica, isso é importantíssimo. Monitorar o uso de medicamento, então, trabalhar com a farmácia clínica, trabalhar com a farmacovigilância e a sinalização dos medicamentos potencialmente perigosos. Aqui é um exemplo da página de lá do hospital, onde a gente tinha notificação dos usuários, dos funcionários. A gente usava a intranet para notificação de qualquer evento, qualquer incidente que tivesse em relação a medicamentos. Em relação às práticas clínicas, são inúmeras as contribuições que o farmacêutico pode estar trabalhando nesse processo, desde a validação da revisão da farmacoterapia, mas também todo o processo de manipulação, de monitoramento do uso dos medicamentos, as visitas clínicas, a participação na discussão de rounds, as ações da farmacovigilância para a redução dos eventos e a conciliação medicamentosa e o próprio recolhimento de medicamentos. A gente precisa ter que ter uma política também para o recolhimento, para que a gente não deixe esse medicamento solto no serviço. Aqui é um exemplo ali, um formulário de recolhimento do medicamento. E em relação aos MPPs, a gente já usava a sinalização de cores e
E às vezes, mesmo usando a sinalização de cores, a gente não consegue ter uma efetividade na sinalização. E ali eu trouxe um exemplo do meu lado direito, um exemplo lúdico que foi criado por um técnico nosso, Edson, e que a gente vivia, mesmo tendo sinalizado ali, você vê, um refrigerador que tinha uma sinalização do medicamento filgastrima, propofol e taliglucerase. O medicamento filgastrima a gente tinha eritropoetina também, ficavam em geladeiras diferentes, ou seja, a gente estava cumprindo esse requisito que a própria ISMP já fala hoje, né, novamente, mas lá em 2003, 2004 a gente já tinha isso. E aí esse técnico ele colocou na porta da geladeira uma etiqueta: aqui só temos eritropoetina, não insista. Então, tipo assim, quando a gente abria a geladeira, já estava na porta da geladeira, além da questão das cores, do azul para a eritropoetina, estava também essa sinalização, que foi uma coisa que foi criada por ele, que muitas vezes a gente tenta fazer de tudo para prevenção de erros mesmo. Por fim, a questão da farmacovigilância, é importante isso ter em todas as unidades de saúde. Existem vários métodos de notificação, de busca de eventos adversos, desde a notificação voluntária, que é o método adotado pela Anvisa, o método adotado no Brasil, mas também através de busca ativa, revisão de prontuário, entrevistas com os pacientes durante a anamnese, a consulta farmacêutica, por exemplo, através de sistemas computadorizados, inclusive o método de rastreadores de trigger tubes que a gente também tinha implantado na época, lá em 2010, no Hemorrio, principalmente com foco em pacientes oncohematológicos. E os estudos de utilização de medicamentos. Hoje eu trabalho com incorporação de medicamentos e é um item bastante importante, que quando eu incorporo o medicamento, que esse medicamento seja acompanhado na unidade, de forma que a gente avalie o desfecho, se aquilo que ele foi proposto, ele está realmente realizando. E por fim, né, eu me despeço de vocês dizendo que a segurança do paciente ela não é nada mais do que a redução de atos inseguros dos processos assistenciais, e que o uso de melhores práticas de escrita de forma a alcançar os melhores resultados possíveis para o paciente. E essa frase aí, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, mais uma vez, eu volto a chamar pelas lideranças, pelos chefes de plantão, que quando a gente tem esse processo de segurança do medicamento correndo na veia, a chance da gente passar isso para o outro, ela se torna mais fácil. Eu deixo aqui os meus contatos e agradeço aí a oportunidade.